Eu cumprimento meus amados irmãos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus por mais um dia de hoje, né? Agradeço a Deus pela vida de vocês que se inscreveram no canal. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Todos que estão inscritos no meu canal, né? Sejam bem-vindos. Eu creio que cada dia Deus tem uma palavra para o seu coração. Nessa época de os templos fechados, né? Nessa época os templos, porque a igreja somos nós. O templo só é a igreja quando nós se reunimos. Aí nós formamos a igreja de Cristo. Mas a igreja somos eu e você. Nós se reunimos, como diz Paulo, nós formamos a igreja de Cristo. E nessa época, meus irmãos, nessa época de pandemia, nessa época onde os templos não podem mais abrir, né? Então, nós como igreja do Senhor, temos que pregar o Evangelho, temos que levar a palavra de Deus, na nossa simplicidade mesmo. Não precisa de muita coisa, não. Porque muitas pessoas podem levar e não levam, né? Muitas pessoas que são capacitadas, que têm tantos, né, estudos para levar, mas não levam. E a gente, com nossa simplicidade mesmo, no conhecimento que o Senhor nos deu, na sabedoria que o Senhor nos deu, a gente estamos aí, né? E eu sou grata a Deus por cada um que se inscreveu no meu canal. Deus abençoe a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal, que deram o seu like, seu joinha. Eu peço encarecidamente que compartilhe para os seus amigos, mande para alguma pessoa que você acha que está precisando de uma palavra, que sempre temos, né? Agora, nessa época, sempre tem alguém precisando, meus irmãos, de uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Sempre tem alguém que está precisando. Eu creio que tem alguém na sua família que está precisando. Tem alguém entre seus amigos. Mande para alguém esse vídeo. Compartilhe. Para que a palavra do Senhor alcance os corações. Né? Isso, a gente tem que usar a internet, usar o que nós temos para propagar o Evangelho de Cristo. Para levar uma mensagem num tempo tão difícil como nós estamos vivendo. Porque as pessoas estão precisando. Eu também preciso. Nós precisamos. Então, eu agradeço a Deus quem se inscreveu no meu canal, quem está compartilhando, quem está deixando o like, né? Façam isso para que o canal possa crescer em nome de Jesus. E o Evangelho do Reino de Deus possa crescer também, possa ser pregado. Porque Jesus está às portas. Jesus está às portas. Ele é a nossa esperança, que nós vamos morar no céu. Amém, meus irmãos? Obrigada mesmo, de coração a todos. Sou uma simples serva do Deus Altíssimo. Sou uma simples serva que gosta de falar da palavra de Deus. Então, Deus tem colocado em meu coração, né, para mim estar levando a palavra para a gente, quando a gente não... Tem vezes que a gente não pode fazer visita, não pode estar indo até as pessoas, mas essa ferramenta ela pode chegar longe, depende de mim e de você. Se você compartilhar, eu sei que sempre tem alguém precisando. Não deixe de enviar esse vídeo para os seus amigos, os seus familiares, porque alguém pode estar precisando dessa palavra, da palavra que é boca de Deus, nos dias de hoje, falando conosco. Amém? Eu sou a irmã Maria, né? E nessa tarde Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração, que eu já vou estar lendo, para depois estar orando. Se alguém precisar de oração, pode deixar também nos comentários, aqui embaixo, né? Pode deixar embaixo, comentário precisando de oração, a gente vai estar orando, né? A gente vai estar orando, pode deixar os seus pedidos de oração. Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração no dia de hoje.
E a palavra de hoje, o pão diário, pão da vida, que é a palavra de Deus, que está em Marcos 4:35. E também está em Mateus 8:23, Lucas 8:22. Também você pode achar lá. Você pode estar grifando na sua Bíblia. Você pode estar marcando, depois você pode meditar nessa palavra. Amém, meus irmãos? Já vou estar lendo. Marcos 4:35 diz, né? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passaremos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim, como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E eles estavam na polpa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te, vento. E aquietou-se, e houve uma grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é esse a quem o vento e o mar lhe obedecem? Amém, meus irmãos? Que Jesus, ele estava com os discípulos, ele estava numa margem, estava do outro lado do Rio Jordão, e passaram para o outro lado do Rio Jordão, Eles foram por outro lado, e a palavra de Deus diz aqui que ele e os barquinhos foram juntos. Jesus estava com alguns dos discípulos ali no barco, Mas os discípulos ali com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, andando com Jesus, mas ainda tinha pouca fé. E aqui diz que levantou-se um grande temporal, uma grande tempestade, em outras traduções também pode dizer. Então, a tempestade foi tão forte naquele mar, naquele rio, que eles ficaram com medo. Eles ficaram com muito medo. E eles começaram a ter medo, e dentro do coração deles, talvez ele nem queria acordar o mestre, porque a Bíblia fala aqui que ele estava dormindo, Jesus ele estava cansado. Então, aqui diz que Jesus ele estava dormindo. Você acha que Jesus, como filho, que sabia todas, sondava os corações, ele não sabia que eles estavam com medo? Jesus sabia que aquela tempestade ia vir. E Jesus continuou dormindo. Jesus continuou tranquilamente dormindo. E aí, o coração de Jesus ali estava tranquilo. Mas Jesus sabia que ele ia acordar. Ninguém pega Jesus de surpresa. Ninguém engana o Senhor. Deus é Deus que sonda o meu e o seu coração. Ele sabe o que se passa, sabe o tamanho da nossa fé. Sabe que eu e você, nós somos fracos. Sabe que eu e você, dependendo da tempestade da nossa vida que se levanta, nós às vezes duvidamos também da fé. Duvidamos das promessas de Deus. Duvidamos do propósito de Deus. Duvidamos do chamado que Deus tem para a nossa vida. Quando vem a tempestade na nossa vida, e tempestade, meus irmãos, aqui, tempestade é uma coisa que começa do nada. Tempestade é algo que surge, de repente, uma tempestade muito grande, que ninguém espera.
Tempestade é uma coisa que ninguém está esperando, né? Mas aqui diz, glória a Deus, aleluia, que levantou-se uma grande tempestade. Como assim levantou-se? Por quê? Porque estava tudo quieto, estava tudo calmo. E como é que estava nós, há uns 3, 4 anos atrás? Já fez um ano de pandemia, estava tudo, ninguém sabia que ia passar por isso. Quem é que imaginava, meus irmãos, que nós ia passar? Que ia passar por isso, meus irmãos? Quem é que imaginava? Né? E é uma tempestade de vírus, mas é uma tempestade. Glória a Deus. É uma tempestade que se levantou no mundo para assolar as pessoas, para levar as pessoas, né? Mas o que eu tenho nessa tarde para te falar, eu não sei qual a tempestade que está se levantando sobre a sua vida. Eu não sei qual a tempestade que está tirando a sua paz do seu coração. Eu não sei qual a tempestade que tem tirado o seu sono. Eu não sei qual é a tempestade que está te assolando nesse momento. Mas eu só sei de uma coisa. E o Senhor me trouxe aqui para me falar uma coisa. Não importa a tempestade. Não importa se você está enfermo, se você está desempregado. A gente temos que crer que Jesus está no barco. Está no barco. Glória a Deus. E quando Ele está no barco, mesmo dormindo, mesmo o Senhor dormindo, temos que crer, que ter fé, que aquela tempestade ela vai passar. Porque a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Basta cada dia o seu mal. Então, cada dia o seu mal. A ansiedade, ela não tira a paz. E a palavra de Deus diz que Ele é o príncipe da paz. Vamos esperar nele, vamos confiar. A tempestade vai passar. A tempestade vai passar. O choro pode durar uma noite na sua vida, na minha vida. Mas é promessa de Deus quando ela diz que amanhã o choro pode durar a noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, ao romper. Porque ontem foi um dia, hoje é outro dia, amanhã é outro dia. Então basta cada dia o seu mal, não precisa nós andar ansiosos com o que adivinha amanhã. Às vezes possa ser, será que essa pandemia ela vai durar o ano que vem? Será que essa pandemia será que vai acabar até o final do ano? Ei, meu irmão, deixa que Jesus está no barco. Se você tiver fé, se você crê em Jesus Cristo, em Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que fez o céu e a terra, Ele está no seu barco, Ele está no meu barco. Não importa se o seu barco é grande, é pequeno, se o seu barco é simples ou não, mas Ele está no barco. Não importa se Jesus está dormindo ou acordado, que para Ele é a mesma coisa. Ele é o mesmo, ontem e hoje será para sempre. Agora, se Jesus não está no barco, aí é de se preocupar. E se Jesus não estivesse no barco com o discípulo, irmã Maria? E se Jesus não estivesse no barco com o discípulo? Aí eu não sei o que tinha acontecido. Eu só sei que talvez não ia dar certo, não ia dar bom com aquela tempestade. Mas Jesus está no barco. Jesus, quando Ele está na nossa vida, quando nós temos a certeza de que Ele está na nossa vida, é para nós acreditar, meus irmãos. Se Ele está no seu barco e se Ele ainda não está, chame Ele, convide Ele para estar no seu barco, para estar. E o barco hoje é a nossa vida. O barco hoje é o meu coração, é o seu coração. Eu não sei que tempestade tem se levantado contra a sua vida, mas se você está passando por essa tempestade, o Senhor me traz aqui nessa tarde para dizer, convide Jesus. Ele só quer apenas ser convidado. Chame Ele para entrar no seu barco. Ah, mas você não sabe, irmã Maria, o que eu estou passando. Você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu não sei mesmo, meus irmãos. Porque eu não sou onisciente, mas o Senhor é. Mas eu quero te dizer uma coisa, que aquele que vive em mim, Ele sabe
porque Ele está aí com você. Ele contempla o seu andar, Ele contempla o seu deitar, Ele contempla a sua saída, a sua chegada, Ele sabe todas as coisas, glória a Deus. Então, mesmo sem força, mesmo desenganado, mesmo desacreditado, onde a situação que se formou à nossa volta está tão caos, onde a situação que está se formando à nossa volta está nos cercando, ficamos em casa. Mas o problema a gente ficar em casa é ter Jesus dentro da nossa casa. A minha e a sua casa tem que ser também um barco, onde convidamos Jesus. Levantar os olhos de manhã, dobrar os nossos joelhos e dizer assim: Senhor, Espírito Santo de Deus, eu te convido a entrar na minha casa, a entrar na minha vida. Entra comigo, e é o seu barco. E Ele vai entrar. E Ele, porque a Bíblia diz que Ele não rejeita um coração aquebrantado diante do Senhor. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Se você, Ele fala: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim, clama. Então convida Ele. Ele quer ser convidado. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer falar com você. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar as situações. E o que cerca o mundo hoje, essa tempestade de pandemia, é desemprego, meus irmãos. É as coisas que estão aí muito caras. Mas quando nós temos a certeza que Jesus está no barco, a gente pode até passar pela tempestade, a gente vai chorar um pouquinho, a gente vai sentir um pouquinho, mas nós temos uma confiança garantida que Jesus está comigo. Eu vou vencer, eu vou passar. Porque se Ele me diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu vou conseguir passar. E Jesus, e que eu clamo o nome dEle, e na hora certa Ele vai se levantar e vai dizer: aquieta-te, vento. Aquieta-te. Ele repreendeu. A Bíblia fala que Ele repreendeu o vento e acalmou. O vento estava em fúria, querendo virar aquele barco, querendo que o barco fosse ao naufrágio, virar o barco para todos morrerem. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer na nossa vida virar o nosso barco, perder nossa fé em Deus, desacreditar das promessas. Ei, acredita nas promessas que o Senhor já te fez um dia. Se Ele já te fez promessa, se Ele já usou alguém para te fazer promessa, creia, minhas irmãs, creia, meus irmãos. Se Ele está no barco da sua vida, continue firme, não desista. Meu Deus, aleluia. Não desista, continue. Ah, mas eu já falhei tanto com o Senhor. Ai, irmã Maria, eu já falhei. Ai, irmã Maria, eu estou desviado. Ai, irmã Maria, se arrependa, volte e convide Jesus outra vez. Convide Jesus. Ele te dá uma nova folha em branco. Ele te dá uma nova folha para você começar uma nova história. Enquanto você viver, há esperança para a árvore cortada. Só Jesus. Ele repreendeu a tempestade. Ele vai repreender essa tempestade na sua vida e na minha vida. Não sei qual tempestade que você levantar na sua vida. Se é no seu casamento, se é na sua vida financeira, se é na sua saúde. Mas o Senhor sabe. Só apenas convide Ele para entrar no seu barco. Quando você for sair da sua casa, convide Ele para estar com você, para ir com você. Tudo se for fazer, Senhor, Espírito Santo, te convido a ir comigo. Te convido, Espírito Santo, a fechar aquilo ali comigo, aquele negócio. Eu convido o Espírito Santo a ir, aí eu vou, qualquer lugar no mercado, o Espírito Santo vá comigo. Porque Ele pode repreender a cilada do inimigo contra mim, contra a sua vida, meus irmãos. Nunca se esqueça. E eles disseram: a quem é esse? Os discípulos se surpreenderam. Já estavam na caminhada com Jesus. Mas ele surpreendeu, sabe por quê? Quem é esse que até o vento obedece? Né? Ele se surpreendeu. Então, nós também na nossa vida, nós vamos surpreender. Sempre Jesus vai nos surpreender. Quando a gente pensa que a gente que a gente está sem fé,
que a gente a gente vai desistir. O Senhor vem dizer, ei, não desista. E Ele nos surpreende fazendo coisas novas. Ele nos surpreende. Jesus é Deus de surpresa. Ele vem e nos surpreende. E a gente, por quê? Porque quer que a gente venha acreditar, venha ter fé. Ele disse, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Que nós possamos, nessa tarde, convidar Jesus para entrar na nossa casa. Convidar Jesus para estar conosco. Convide Jesus. Ele quer ser o seu convidado. Mateus, quando ele se encontrou com Mateus ali, Mateus em cima da ave, Zaqueu, desculpa, meus irmãos. Quando ele se encontrou com Zaqueu, que Zaqueu estava em cima da ave, ele mesmo se convidou para entrar na casa de Zaqueu. Ele mesmo se convidou. Porque o desejo do coração de Jesus era ir ter com Zaqueu. Porque a vida de Zaqueu foi mudada. Mas Zaqueu não disse não. Zaqueu podia ter falado assim, não, eu não quero que o Senhor entre na minha casa. Mas no coração de Zaqueu também talvez já queria. A gente não sabe, meus irmãos. E a vida de Zaqueu foi mudada. E todos que estavam ali naquela casa. A Bíblia fala que ele comia com os pecadores. Uma coisa que os fariseus, que tinha a lei de Moisés na ponta da língua e desfazia daqueles mais humildes. Jesus veio ver o contrário disso. Jesus, ele pregava nos templos. Quando ele entrava nos templos para pregar, falava a Torá, quando ele abria, e ele falava alguma coisa, muitos não aceitavam, expulsavam ele lá. Jesus saía pregando. A palavra de Deus diz que multidões acompanhavam ele. Multidões. Jesus só está dentro da igreja, dentro do templo, porque nós está lá. Se nós não estiver lá, ele não está, porque a Bíblia fala que ele não habita, feita por mãos do homem. Em templo feita por mão do homem, ele não habita, meus irmãos. Sabe onde ele vai habitar? Dentro do seu barco. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele prefere habitar dentro do seu barco. Que não adianta a gente estar dentro dos templos e não ter Jesus ser convidado a estar ali. Glória a Deus. Não adianta a gente estar dentro dos templos e Jesus não está. Jesus não está. Eles eram muito hipócritas, os fariseus. Jesus, ele veio para fazer diferença. Eu e você temos que ser diferente. Eu e você temos que fazer a diferença. E é tempos de fazer a diferença. Nós estamos vivendo o tempo, meus irmãos, que Jesus está às portas. O Senhor dos Exércitos, logo, logo, ele vai nos levar para morar com ele. E quando o discípulo viu que ele deu ordem à tempestade, porque a tempestade obedecia a ele, o mar obedecia. Ele deu ordem na figueira e a figueira secou. Glória a Deus. E os discípulos ficaram maravilhados de ver as maravilhas de Jesus. Olha que bênção, que bênção. Que os olhos dos discípulos, meus irmãos, não contemplavam. Que os olhos dos discípulos não contemplavam. Mas, como nós somos falhos, às vezes nós desacreditamos, mas nós cremos que ele morreu e ressuscitou. Ele pagou o preço pela minha vida e pela sua vida, para nos dar salvação, para tirar da condenação da lei, para tirar da condenação do mundo. Então, medite nessa palavra. Convide Jesus para ficar no barco. Talvez você está com esse desespero todo, porque Jesus não está no seu barco. Porque quando a gente tem Jesus no barco, as coisas podem cair 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, como diz o Salmo 91, aleluia, glória a Deus. Mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Essa é a certeza que Jesus está no barco. Eita glória. Essa é a certeza que Jesus está no barco.
Quando 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. É palavra do Senhor, passa os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Quando a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso derredor, nada pode nos atingir. Pode fazer o que fizerem, pode falar mal de vocês, pode falar mal de você, pode falar mal de mim, pode falar o que for, pode fazer o que for. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que o temem e guardam. Então, se você teme o Senhor, se Jesus está no seu barco, se Ele está no seu barco, se Ele está com você, você tem a certeza disso, tem fé para acreditar, fique tranquilo. Descansa o teu coração nessa tarde. Não temas. Josué, Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. O que Deus está falando para Josué? Eu estou contigo, Josué. Coragem. Sabe o que era que Deus está dizendo? Para Josué nunca desistir. Josué estava assim, fraco. Nós também ficamos, porque nós somos seres humanos. Enquanto nós vivemos nesse corpo, nós somos falhos, imperfeitos. A Bíblia fala que nós somos pecadores. Né? Pecadores é quando a gente ainda estamos nesse corpo, nós não conseguimos alcançar a perfeição. Então nós temos nossas falhas. E Deus, Ele conhece. O Senhor, Ele conhece a minha e a sua falha. Mas não é por isso que nós possamos desistir. Nós ficamos às vezes fracos, desanimados, tristes. Mas desistir não. Sabe o que Deus está falando para Josué? Josué, não desista. Porque você vai vencer. Eu vou te dar a terra prometida. Você vai entrar. Você vai cumprir aquilo que começou com Moisés. Glória a Deus. Você vai cumprir aquilo que começou com Moisés. Josué foi sucessor de Moisés. Ele deu andamento, todas as promessas que o Senhor tinha pelo povo através de Moisés. Seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Então, se você tiver Jesus no seu barco, se Jesus estiver no seu barco, nem que seja Jesus dormindo, ô minha irmã, meu irmão, se ele estiver no barco, mesmo ele dormindo, tenha certeza que a tempestade vai se acalmar. E grande bonança vai se fazer, tranquilo. Agora aí você vai dar testemunho. Amém? Essa é a palavra que o Senhor, orando a Deus, o Senhor colocou no meu coração. A gente pode fazer na orar ao Senhor, né? Tem certeza que é para alguém. Descansa no Senhor. Porque o Senhor é Deus de promessa. O Senhor é Deus que acalma qualquer tipo de tempestade, não importa. Descansa no Senhor nessa tarde. Aqui é uma humilde serva dizendo para você, meus irmãos, descansa. Eu não sei as suas lágrimas, não sei para que você tem chorado. Ou tem sofrido, seu coração angustiado. Mas o Senhor diz, descansa. Convide o mestre. Convide ele para entrar no barco. Tenha ele no seu barco. Convide ele para estar com você. Amém? Vamos orar ao Senhor, porque nos tempos que nós temos vivendo, a oração é alimento, como diz aquele louvor. Oração é alimento. Eu te convido a fechar os seus olhos e orar junto comigo, para que a tempestade, para que o Senhor possa acalmar a tempestade na sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, aqui foi dita a Tua palavra, Senhor, foi pregado o Teu Evangelho, a Tua palavra santa e genuína, a Tua palavra verdadeira, Senhor, a Tua palavra que não falha. O homem pode falhar, eu posso falhar, Senhor, nós podemos falhar porque somos falhos, Pai, mas o Senhor jamais falha. O Senhor é o Deus que nunca falha, Senhor, nunca falhará, ó Pai. Tu és mesmo, Senhor. Então, Pai, a Tua palavra diz, Pai, que se o Senhor estiver no controle das nossas vidas, Pai, nós não podemos temer a coisa alguma. Pai, eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos que está vendo esse vídeo agora, Pai. E aqueles, Pai, que está vendo, não sei a hora, Pai, que eles vão ver esse vídeo, mas o Senhor sabe. Mas em qualquer hora, Pai, que eles ouvirem esse vídeo, que ele ouvir, Pai,
Que o Senhor possa falar o coração de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Acalma a tempestade que se levanta, Pai, dentro da casa. Meu Deus, no casamento, ó Pai, vai tocando nos corações, ó Deus. Porque só Tu é o Deus que pode acalmar a tempestade, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Oremos, Pai, pela nossa nação. Oremos pelo Brasil, Senhor. Pelo mundo, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio que na hora certa o Senhor vai repreender toda a tempestade e enfermidade que assola a terra. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. O Senhor está no controle de toda, porque nada foge do teu controle, ó Pai. Meu Deus, dá providência financeira, Pai. Aquelas pessoas que estão desempregadas, ó Pai, que perderam o emprego, ó Pai. Aquelas que foram mandadas embora, Pai, pelo fechamento do comércio, ó Pai. Aquelas que estão, Pai, desesperadas, ó Pai. Que tem sua família para alimentar, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai. Oh Deus, venha suprir a necessidade, venha dar sabedoria, Pai. Venha dar estratégia, Pai, de ter uma providência financeira, ó Deus. Eu coloco cada um, ó Pai, nas tuas mãos, ó Deus. Eu oro, Senhor, por toda a nação. Eu oro pelos médicos, Senhor, que estão na linha de frente, Pai, nos hospitais. Meu Deus, às vezes eles ficam tão cansados, desgastados, mas eles estão ali porque eles amam vida, Senhor. Então venha guardar, ó Pai, a vida de cada enfermeiro, de cada médico, Senhor, de todo o mundo, ó Pai, não só do Brasil, da minha cidade, ó Deus, mas de toda a nação, porque, Pai, é uma enfermidade que assola o mundo todo, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor está no controle, o Senhor está no barco. E a tempestade, na hora certa, Senhor, vai passar. A tempestade, do mesmo jeito que ela veio, ela vai passar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco cada família, de cada irmão, Pai, que está escrito nesse canal, Deus. Que está escrito, Pai, eu oro por cada família, por cada irmão, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu repreendendo todo o mal, ó Pai. Fica conosco, Pai. Nos dá uma boa tarde, um excelente fim de tarde, ó Deus. Nos guarda, nos protege, nossos filhos, nossa família, ó Deus. Nos dá uma noite, Senhor, abençoada, Senhor. Guarda, Senhor, debaixo das suas asas, as nossas vidas, Pai. Porque se não for o Senhor que guarda, se não for o Senhor que nos protege, Pai, não adianta álcool gel. Se não for a tua proteção, Senhor, para nos guardar dessa enfermidade e de todo o mal que assola a terra. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Eu quero agradecer a Deus por esse momento de oração, por esse momento de palavra. Esse momento de palavra. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele pode fechar o templo feito pela mão do homem, né? Mas ele não pode calar a nossa boca, como os pregadores do Evangelho. A palavra de Deus diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ele pode impedir nós de estar reunidos como igreja. Mas igreja, a palavra de Deus, igreja sou eu. Então eu também, aqui eu sou uma igreja. Né? Sou igreja, porque a palavra de Deus, que meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós não podemos nos calar, sendo que a gente temos um recurso que a gente pode usar em favor do reino. Eu estou aqui no nome do reino. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja com vocês, seja conosco. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Fica na paz do Senhor, tenha toda uma boa tarde e até o próximo vídeo. Tá? Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.